Alô? Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Mais uma vez com vocês uma grande entrevista sobre temas econômicos relacionados ao momento do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre essa grande pandemia. Está lavando suas mãos, está ficando dentro de casa? Leve a sério as recomendações. Não faça pouco caso das recomendações. Esse assunto é muito sério. Já matou muita gente, deixou muita gente arriada em hospital. Então, por favor, leve a sério as recomendações que estão aí colocadas em todos os meios de comunicação. Falo isso porque hoje um dos nossos assuntos é a pandemia do coronavírus e seus impactos na economia. Antes de apresentar para vocês qual vai ser a nossa entrevistada, né, de hoje, eu vou fazer aquele momento que você já sabe, que é pedir a sua contribuição, o seu apoio ao projeto Revolução Industrial Brasileira. Nós fazemos um grande esforço, temos os nossos trabalhos, temos as nossas vidas e fazemos muito esforço para estar aqui produzindo esses vídeos com economistas e vídeos sobre tecnologias industriais e presença em feiras comerciais para mostrar para vocês aonde está a fronteira tecnológica e precisamos do seu apoio para melhorar o projeto. Então, aqui no primeiro comentário do vídeo, embaixo, você vai descobrir como, clicando ali, você pode entrar numa página de apoio coletivo e nos ajudar. A nossa entrevistada de hoje é a professora Débora Freire, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do CEDEPLAR, que é uma joia brasileira, um centro de estudos de excelência, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, que é vinculado ali à Universidade Federal de Minas Gerais. Talvez você tenha visto a professora Débora recentemente no programa Globo News Painel, onde ela debateu com outros dois economistas esse problema aí do coronavírus e como nós aí podemos responder como Brasil, né, a essa situação excepcional. Ela defende expansão da atividade econômica do governo para que se possa compensar a redução da atividade econômica privada que necessariamente virá. É sobre isso que a gente vai conversar com ela. Professora Débora, muito obrigado pela entrevista. Vamos começar com a primeira pergunta, que seria o seguinte: que impactos o coronavírus vai exercer sobre a economia brasileira? Mais especificamente, eu me refiro a um estudo que o CEDEPLAR lançou recentemente, que estratifica esses impactos por classes sociais, por regiões. Gostaria que a senhora comentasse esse estudo do CEDEPLAR e a sua opinião e análise sobre esses impactos nesse momento tão grave, né, da vida brasileira. Por favor, a palavra é sua. Certo. Primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui falando com vocês. Em relação aos impactos do coronavírus, né, do Covid-19, eu acho que a gente pode primeiro pensar os impactos mais agregados, para eu explicar sobre o nosso estudo. Nós temos aí dois tipos de efeitos que a gente pode diferenciar. Nós temos um efeito que é doméstico, que é interno, que decorre exatamente dessa parada súbita das atividades que a gente está observando agora. Já estamos observando várias cidades parando. Aqui em Belo Horizonte já foi, né, decretado que as atividades têm que parar, e essa paralisação ela tem um efeito, de fato, de reduzir a atividade econômica. Os setores de serviços estão parando, agora também, né, comércio, atividades produtivas. Então, a gente tem um efeito aí de paralisação dessas atividades, e isso pode gerar, de fato, um efeito certamente irá gerar um efeito de redução da renda, porque você tem uma tendência de aumentar o desemprego. Para além do setor formal, né, em que as atividades produtivas, de fato, se for um período prolongado aí de paralisação, as atividades produtivas vão liberar mão de obra, né, dado que elas não vão conseguir sustentar por muito tempo esse período de paralisação. Nós temos também as pessoas do setor informal, que trabalhavam como autônomos, que trabalhavam como informais, que nesse momento de isolamento social, essas pessoas não conseguem ir para a rua trabalhar. Vamos pensar nos vários prestadores de serviços, motoristas de Uber, e assim por diante. Então, a gente tem primeiro esse efeito doméstico que decorre dessa parada súbita das atividades econômicas. O impacto mais visível disso é, de fato, uma redução do emprego e uma redução da renda da economia. Tem também um efeito externo que é importante, porque, dado que as projeções são de recessão global, o que tende a acontecer é uma queda no comércio internacional, e, caindo o comércio internacional, a gente tem uma redução das exportações.
somos um país que exportamos commodities, então essa redução da demanda por commodities, ela também tem um efeito aí de redução da atividade econômica e redução da renda. Para além da instabilidade que está acontecendo nos mercados financeiros, queda da bolsa, a busca dos investidores por mercados mais seguros nesse momento. Então, são uma série na verdade, uma série de efeitos que, conjugados, tendem, de fato, a reduzir a nossa atividade econômica, reduzir o PIB e, consequentemente, reduzir o emprego na nossa economia. E aí o nosso estudo entra porque, em geral, as projeções são feitas muito no contexto macroeconômico. Qual é o impacto no PIB, qual é o impacto no emprego, mas as pessoas, em geral, não se preocupam ou talvez não dão a devida atenção aos impactos heterogêneos entre famílias, porque, de fato, nós temos famílias muito heterogêneas no Brasil. As classes de renda são muito heterogêneas. Então, nesse estudo, a gente procurou diferenciar esse impacto no emprego, né, e na renda das famílias por classes de renda. E o que a gente observou, em relação, a gente usou um modelo, né, que a gente trabalha aqui no CDPLAR, no nosso grupo de pesquisa, no NEMEA, nós trabalhamos com modelos chamados modelos de equilíbrio geral computável. Eu não vou entrar na explicação desses tipos de modelo, mas só explicando em termos gerais, são modelos que consideram setores produtivos, as famílias, o governo, o setor externo e a interação entre esses setores. Então, são modelos que representam o sistema econômico como um todo e as suas interdependências. Então, nesse tipo de modelo, a gente consegue observar o que acontece quando um determinado choque atinge a economia, o que acontece com variáveis como emprego, como PIB, como nível de renda, e nesse modelo em específico, que é o modelo da minha tese de doutorado, a gente consegue observar como isso afeta a distribuição de renda entre as famílias. Como as famílias são impactadas, tanto do ponto de vista de renda, de consumo e da distribuição de renda entre essas famílias. Nesse caso, o que a gente observou é que uma queda de 1% no emprego, né, que estaria associada a uma queda de 1,4% no PIB, geraria um impacto 20% maior na renda das famílias de classe mais baixa. Quem são essas famílias? Famílias que ganham até de 0 a 1 salários mínimos e famílias que ganham de 1 a 2 salários mínimos. Ou seja, famílias de 0 a 2 salários mínimos são, de fato, as famílias que estão na base da estrutura distributiva no Brasil. Por que essas famílias são mais afetadas? Ou seja, lembrando que é um efeito do mercado de trabalho, propriamente. Então, por que essas famílias são mais afetadas? Primeiro, porque essas famílias têm uma menor diversificação das suas rendas. Essas famílias dependem prioritariamente de renda do trabalho e de renda de transferências. Enquanto as famílias mais do topo da distribuição de renda, ou seja, famílias mais ricas, elas têm uma diversificação maior, elas têm rendas de dividendos, têm poupança, investimentos, então elas têm uma maior diversificação da renda. Se a renda do trabalho cai, aquelas famílias que dependem mais da renda do trabalho vão ser mais impactadas. Um outro fator importante é devido à configuração setorial. Quais são os setores que serão mais impactados por uma crise como essa? E o que a gente observa é que o setor de serviços, por ser, de fato, trabalho intensivo, ou seja, ser um setor que emprega muita mão de obra, ele vai ser mais impactado. Esse setor emprega muita mão de obra de mais baixa qualificação, ou seja, as famílias de nível de renda mais baixo estão empregadas, né? Grande parte dessas famílias estão empregadas no setor de serviços, então a gente tem esse efeito setorial aí também como condutor desse impacto maior nas famílias mais pobres. Então, foi isso que a gente viu nesse estudo. Para além, só ressaltando que já era esse resultado, ele é um resultado do mercado de trabalho. Já era esperado que essas famílias fossem mais impactadas do ponto de vista do adoecimento, né? E do ponto de vista das mazelas que toda essa crise pode trazer. Isso porque são famílias que pegam ônibus lotados, são famílias que moram em aglomerados, vivem em condições precárias. Então, a tendência, de fato, é que elas sejam mais afetadas, mas considerando a atividade econômica e o mercado de trabalho, essas famílias também tendem a ser mais impactadas pela própria configuração do nosso sistema econômico. É isso. Entendi. Bom, de certa maneira isso reflete aí o drama brasileiro, né? A nossa desigualdade, ela desiguala os efeitos de qualquer novo fato econômico que aconteça. Se o fato econômico é muito grave, é um choque como esse, evidentemente os efeitos serão desigualmente distribuídos, né?
Agora, professora, nós estamos gravando na sexta-feira, né, dia 20 de março. Se eu não me engano, faz 2 dias, o governo federal foi a público anunciar algumas medidas econômicas, né, que se dividem basicamente entre apoio ao setor empresarial, né, para tentar manter o nível de atividade econômica aí correndo, né, se você quiser comentar alguma coisa sobre, com certeza pode. Algumas medidas também de transferência de recursos para informais, né, e, enfim, todo um pacote que foi apresentado. E eu queria saber a sua opinião sobre esse pacote, se ele é suficiente, se ele está vindo em boa hora, se ele tem consequências, né, positivas, ou se ele realmente vai ser inócuo. Qual seria a sua opinião a respeito desse pacote apresentado pelo ministro Paulo Guedes? Certo. Eu acho que a gente pode estratificar aí as ações do governo ao longo do tempo. Até a semana passada, o governo ainda falava em responder a uma crise como essa com austeridade, né? Isso mudou essa semana, que bom, acho que o governo percebeu que a crise era, de fato, bastante expressiva, que o impacto seria bastante expressivo, e aí ele começou a soltar algumas medidas, liberar algumas medidas que seriam tomadas aos poucos. Num primeiro momento, ele falou apenas de remanejamento de recursos, que seria, ele soltou algumas medidas de fato de crédito para o setor privado, ou seja, um aumento aí da liquidez, da liberação de crédito, que é bastante importante, principalmente para as pequenas e médias empresas. Então, ele sinalizou um movimento nesse sentido, recursos para a saúde, e uma ampliação dos recursos do Bolsa Família. Num primeiro momento, isso foi feito, esse valor era muito baixo, era 3 bilhões, esse valor era totalmente insuficiente, porque o Bolsa Família já vem de uma situação muito complexa desde o ano passado. A gente tem uma situação de filas no Bolsa Família, de famílias que são elegíveis, ou seja, que já deveriam estar recebendo o benefício e não estão. Então, primeiro de tudo, o governo vai ter que dar conta dessa situação, ou seja, incluir essas famílias elegíveis que já estão na fila, zerar a fila do Bolsa Família, para depois incluir novas famílias que vão passar a estar agora numa situação de vulnerabilidade, ou seja, de pobreza, extrema pobreza, e que são elegíveis pelo programa. Só que aí o governo foi muito criticado, ainda nesse pacote, só voltando um pouco, ele também declarou que anteciparia os saques do FGTS e o 13º dos aposentados. Medidas importantes também para aquecer a demanda e para resguardar, né, a renda aí das pessoas. Mas ele foi bastante criticado nas redes sociais e pelos especialistas, nas colunas de jornais também, por não ter, de fato, pegado o setor informal. O recurso do Bolsa Família era pequeno, o Bolsa Família pega trabalhadores informais, né, pessoas informais, mas ele era, de fato, muito pequeno. Então, ele foi bastante criticado por não ter tomado nenhuma medida em relação aos informais. Aí, logo nesse mesmo dia, o governo decreta, né, calamidade pública. Isso foi bastante importante, porque esse decreto de calamidade pública, ele possibilita que o governo peça autorização para o Congresso para descumprir a meta fiscal. Isso foi extremamente importante, porque já se era esperado que, de fato, não teria outra opção. E aí o governo assumiu essa postura, olha, não vai ter a opção mesmo de cumprir a meta fiscal. Isso significa que o governo, então, a partir do momento de possibilidade de descumprir a meta fiscal, adotaria políticas expansionistas, ou seja, de injeção de recursos, de fato, na economia. Não apenas mais de créditos extraordinários e remanejamento apenas, antecipação de despesas, postergamento de receitas, que era esse primeiro pacote. Então, essa declaração foi fundamental. No outro dia, dadas as críticas em relação a não pegar o setor informal, os trabalhadores informais, o governo liberou um novo pacote, né? Na verdade, divulgou que seria tomado um novo pacote, onde ele aumentava a dotação dos recursos do Bolsa Família para 15 bilhões e falava de uma renda de R$200 para autônomos. Isso foi bastante importante, são medidas importantes, de fato, para pegar o setor informal, ou seja, garantir uma renda mínima para autônomos e aumentar a dotação dos bolsas, do Bolsa Família. Porque essa é a grande questão. Aumentar
as transferências do Bolsa Família agora é essencial, é uma das medidas, mas também ela não dá conta de toda a situação, porque tem famílias que não são elegíveis para o Bolsa Família, ou seja, não tem criança pequena, né, ou filhos já estão fora da idade, e aí, de fato, são famílias que provavelmente vão precisar de auxílio. Então, o que fazer com essas famílias? E aí, o governo, de fato, anunciou Bolsa Família e recursos aí para autônomos. Acredito que ainda seja insuficiente. Hoje, estava vendo no jornal que ele porque outra questão também foi que ele divulgou que as empresas poderiam reduzir jornada dos trabalhadores e cortar salário do setor privado mesmo, né? Hoje ele divulgou que ele cobriria 25% desse corte de salários. Então, temos aí mais uma medida, é uma medida de fato importante. Eu acredito que nesse momento a tentativa de resguardar os direitos trabalhistas, ela é fundamental. Eu concordo que a crise para o setor privado vai ser bem expressiva. Eu concordo que pequenos, né, microempresários, pequenos e médios empresários vão, de fato, ser muito afetados, mas acredito também que é importante que a gente não elimine direitos agora, nesse momento, exatamente porque nós temos situações, famílias aí em situações, né, muito precárias, de muita vulnerabilidade. Em relação aos pacotes que o governo soltou, então, já existe, então, essa tentativa de pegar o setor informal, acho ainda insuficiente, acredito que mais recursos serão necessários, eu acho que o governo já entendeu, acredito, o tamanho dessa crise e provavelmente ele vai, existe um comitê de crise, né, então provavelmente ele vai liberar novas informações a esse respeito. Eu acho que isso vai ter que ser revisto de tempos em tempos, ou seja, isso vai durar quanto? 2 meses? 3 meses? Chegou lá, ainda não temos o efeito de recuperação desejado, porque acredito que vai demorar essa crise, os impactos econômicos dessa crise vão ser bastante expressivos ao longo aí de um ano, para mais de um ano, acredito. Então, acho que o governo vai ter que rever essas medidas de tempos em tempos. A questão fundamental agora, eu acho, é definir como fazer isso, como chegar nos trabalhadores informais. E acho que essa é uma questão para o governo também, que ele deve estar estudando ainda o que fazer. Existem discussões a respeito, o que usar? Usar o cadastro único, né, que é o cadastro único, é o cadastro que o Bolsa Família segue. No cadastro único tem famílias que são elegíveis para o Bolsa Família, mas tem famílias que não são. Então, seria uma maneira de mapear quem não está aí, ou seja, os do Bolsa Família receberiam mais recursos e as outras famílias também passariam a receber transferências de renda. Outros analistas já dizem que, e eu também concordo com isso, que é preciso, nesse momento, flexibilizar as regras do cadastro único, ou seja, não vai ser um momento que a gente vai conseguir incluir famílias com muita burocracia, porque existe, de fato, uma burocracia para ser cadastrado no cadastro único. O cadastro único que já existe, ele vai ter que ser expandido, porque nós temos famílias que vão sair de uma situação de emprego formal para uma situação de desemprego, ou informais, autônomos que estavam numa situação melhor e vão passar a ficar numa situação pior a partir de agora. Então, acredito que o governo vai ter que flexibilizar a regra de cadastro, e aí, nesse sentido, alguns analistas já estão apontando para a renda básica. O que seria a renda básica universal? Agora, nesse momento, errar para mais. O que seria isso? Garantir uma renda básica para quem, de fato, é universal. Então, quem precisa e for, né, de fato, ou seja, não tem condicionalidades. Quem precisa e advogar por essa renda, ele receberia, isso por um período determinado. Então, por um período emergencial. Então, tenho visto muito uma discussão a esse respeito. Nesse momento, seria, de fato, muito difícil a gente conseguir expandir o cadastro único, ou, então, o que fazer? Flexibilizar as regras do cadastro único, ou, de fato, adotar uma política que atenderia aí de forma universal. Essas, acho que são as questões que estão colocadas aí no debate. Os analistas estão, de fato, discutindo bastante, os economistas, principalmente o pessoal da academia. Acho que esse é um momento, eu tenho ficado, embora é um momento de crise, e, de fato, está todo mundo triste, está todo mundo assustado com o que está acontecendo, eu tenho ficado muito feliz de ver
meus colegas e os colegas economistas, todo mundo tentando dar a sua contribuição, a academia tentando dar a sua contribuição. Eu acho que isso é fundamental, porque a universidade pública ela tem sido atacada nos últimos tempos. E é a universidade pública que está hoje discutindo o que fazer e dando as melhores soluções. Então, só queria deixar esse recado aqui. Recado que, aliás, cai muito bem, porque realmente, embora a gente não trate muito disso aqui no canal, sabe, professora, eu, como ex-aluno de universidade pública, lá nos anos 90, claro, tenho essa sensibilidade, entendo a importância da universidade pública, né? Quanto mais ela se abrir, né, tanto na sua produção, quanto mais ela se abrir também para que entrem pessoas que nunca haviam entrado nela, famílias que eram historicamente alijadas da universidade pública, né? Quanto mais esses processos acontecerem, mais ela contribuirá para o que a gente deseja, que é o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, assim, que ele realmente consiga fazer com que o conhecimento se espalhe, mas também crie oportunidades, né? Então, realmente é muito válida a sua reivindicação de mais apoio e a sua alegria ao expressar que a universidade pública consiga se inserir na sociedade e dar uma contribuição tão importante nessa hora. Sem dúvida nenhuma, me somo aí a essa manifestação. Encaminhando aqui a última pergunta, professora, para a nossa entrevista, a respeito da chamada PEC emergencial, porque é com muita preocupação que a gente analisa que, apesar de haver essa suposta guinada no debate econômico nos últimos dias, em que realmente houve um convencimento, que também acontece a exemplo do que vem das guinadas mundiais, né? Governos contracionistas, né? Governos fiscalistas de todos os lugares do mundo estão agora discutindo o famoso dinheiro do helicóptero, né? Se vamos abrir uma torneira permanente de dinheiro para as economias, quer dizer, eles já estão errando para mais, né? A França, por exemplo, inaugurou uma série de medidas em que o governo chega ao ponto de garantir o pagamento das contas de água, luz e serviços básicos da população horizontalmente, né? Nos Estados Unidos já se fala no tal do cheque de $1.000 para cada cidadão indiscriminadamente. Então, realmente ia ficar muito esquisito se o governo brasileiro, logo um Brasil, né, uma situação de extrema pobreza para uma quantidade expressiva de nacionais, mantivesse a contração como princípio básico. Ocorre que, né, ao mesmo tempo em que nós estamos terminando aqui uma semana, neste dia 20 de março, em que vários economistas supostamente mudam de lado e começam a advogar a expansão, o governo envia o projeto da calamidade pública e se permite aumentar o déficit fiscal sem nenhum problema, obviamente em razão de uma medida emergencial e perfeitamente correta. Paralelamente, nós temos um ministro, Paulo Guedes, que continua, né, propagando e adepto, né, nós sabemos que ele não muda de opinião muito facilmente, né, na sua agenda de reformas contracionistas estruturais. E aí eu queria trazer o assunto da PEC emergencial, porque na primeira fala do Paulo Guedes, que eu tive a oportunidade de assistir ao vivo, ele disse claramente, diz o seguinte: nós podemos até fazer medidas de contenção dos danos momentâneos, porém, se nós não fizermos a agenda de reformas, quando a crise passar, nós perderemos credibilidade, né, o investidor fugirá, toda aquela justificativa tradicional que ele sempre utiliza. Ou seja, a PEC emergencial, que vinha sendo aí colocada como a próxima grande reforma para gerar credibilidade junto aos investidores, né, a confiança dos investidores, ela provavelmente continuará na pauta. E eu sei que o CDPLAR tem uma posição a respeito da PEC emergencial, que reduz a possibilidade reduz a oferta de serviços públicos em um certo percentual, né, para que isso justifique a diminuição do gasto de pessoal, que é o maior gasto do Estado anualmente no orçamento. E é com certa preocupação que a gente vê isso mantido, né, nesse momento. Qual a sua opinião sobre a manutenção da discussão sobre a PEC emergencial e sobre a mesma, sobre a própria PEC emergencial? Certo. Acho muito importante, de fato, só voltando aqui um pouco, você ter falado, que eu acabei esquecendo de falar mesmo, que as medidas que estão sendo tomadas não são restritas ao Brasil. Vários outros países desenvolvidos, países que de fato têm uma postura mais conservadora, fiscalista, estão adotando políticas expansionistas nesse momento. Então, não é uma jabuticaba, a gente chama de jabuticaba brasileira agora.
é o que está sendo feito no mundo todo, e transferência de renda, de fato, tem sido os programas mais apontados aí como a solução para garantir um nível de renda mínimo aí para as famílias. Em relação à PEC emergencial e às reformas, primeiro de tudo, reformas não garantem emprego no curto prazo. Reformas são contracionistas no curto prazo. Reformas são medidas de longo prazo, algumas são importantes, têm que ser pensadas, de fato, a gente precisa reformar, tanto do ponto de vista da receita e do gasto, algumas questões do Brasil, mas são medidas que vão ter efeitos apenas no longo prazo. Por isso, nesse momento de contração da atividade econômica, de potencial recessão global e de, provavelmente, queda na taxa de crescimento do nosso PIB, ou seja, recessão no Brasil também, falar em reformas é, de fato, contribuir para que essa recessão seja maior. E o que é o problema dessa recessão ser maior? O problema é que se a gente se coloca nesse ciclo vicioso, de recessão atrás de recessão, a gente pode, de fato, entrar numa grande depressão, e a depressão ela é muito mais difícil de ser recuperada, né, do que, de fato, uma recessão momentânea. A gente já vinha de um processo de crescimento muito lento, recessão lá em 2014, 15, depois a taxa de crescimento do PIB, de fato, não respondia efetivamente àquelas medidas que estavam sendo tomadas, ao ajuste fiscal, às reformas que foram tomadas. Não tivemos respostas importantes em termos do crescimento econômico, obviamente, porque são medidas que ainda não tiveram tempo de serem dirimidas ao longo do tempo, mas, de fato, hoje, pensar em reformas é contribuir, falar de reformas hoje é contribuir para que no curto prazo a renda caia ainda mais. Então, isso é um ponto que a gente tem que colocar. Em relação à PEC emergencial, de fato, nós temos um estudo, e o CDPLAR, de fato, digo CDPLAR principalmente em relação ao nosso grupo de estudo que publicou esse estudo, tem, de fato, essa posição de que a PEC emergencial ela era contraproducente e ela era geradora de desigualdades. Contraproducente por quê? Porque essas medidas têm sido tomadas com a justificativa de que elas ampliariam aí, ao melhorar a situação fiscal do governo, auxiliariam no crescimento econômico. Nesse estudo, a gente mostrou que os impactos de curto prazo dessa medida são negativos, ou seja, principalmente a gente avaliou a medida de corte de até 25%, de possibilidade de corte de até 25%, dos gastos com os salários, ou seja, da jornada de trabalho dos funcionários públicos, né, e, consequentemente, dos salários. E aí nós estamos falando, basicamente, de educação e saúde. Legislativo e judiciário estão fora dessa medida, o que já é uma questão também que tem que ser colocada. Então, seriam serviços públicos de saúde e educação que teriam sua jornada reduzida. No nosso estudo, nós mostramos que apenas o fato de existir a possibilidade de cortar salários, né, já gera uma atitude precaucional das famílias. Ou seja, as famílias tendem a poupar mais, porque elas sabem que a qualquer hora, né, os funcionários públicos sabem que a qualquer hora seu salário pode ser cortado em até 25%. Então, essa atitude precaucional de aumentar a poupança, ela geraria menor consumo. Então, os funcionários públicos, né, que são uma parte importante aí, que estão ocupadas na educação e na saúde da nossa força de trabalho, eles reduziriam seu consumo, ou seja, eles reduziriam a demanda. Então, a redução da demanda, nesse momento, ela contribui ainda mais para deprimir as atividades produtivas, para deprimir a produção, o investimento, a geração de renda e assim por diante. Então, o nosso estudo mostra, de fato, que tem um desvio negativo no PIB por conta dessa medida. Então, é totalmente contraproducente hoje nós falarmos que estamos adotando medidas expansionistas aí para conter os efeitos da crise, e aí continuamos na discussão de uma medida, que é a PEC emergencial, que vai contribuir ainda mais negativamente para o PIB, para a taxa de crescimento do PIB. Então, na nossa visão, é totalmente contraproducente essa discussão hoje. Isso tem que ser, de fato, postergado. Na verdade, não apenas postergado, isso tem que ser, de fato, muito pensado. Na verdade, isso tem que ser, de fato, questionado. Por quê? Porque, para além dos efeitos, dos impactos negativos que essa medida teria, nós temos aí que isso implica, o que uma medida dessa implica é redução da oferta de serviços públicos de saúde e educação. Então, pensa hoje, num momento de crise como esse, se a gente não tivesse, de fato, possibilidade, se a gente tivesse
jornada reduzida de servidores da saúde. O que a gente ia fazer? Então, a aprovação da PEC emergencial, ela é danosa mesmo até para enfrentar as crises. Exatamente porque se hoje a gente já tivesse um quadro de horas reduzidas no sistema de saúde, isso seria muito danoso para a própria resposta à crise. Para os anos futuros, reduzir serviços de educação e de saúde é extremamente danoso para a nossa economia. A gente precisa aumentar, de fato, para a gente conseguir reduzir a nossa desigualdade e, de fato, melhorar o nosso desenvolvimento econômico, conseguir atingir, de fato, um sistema econômico mais desenvolvido, mais justo, a gente precisa investir em produtividade. Como que se investe em produtividade? Investindo em saúde e educação das pessoas. Então, isso, de fato, é papel do Estado. O Estado serve para além, né, de ser um agente estabilizador da economia, ele tem essa função importante, que é o que está mostrando agora, ou seja, a reação do Estado à crise, ele está apenas cumprindo a função estabilizadora dele. Se não tivesse Estado, a gente estaria numa situação muito pior, porque o setor privado não daria conta de responder a essa crise. O Estado é o único que tem mecanismos para isso. E, para além disso, o Estado também tem uma função de redistribuidor. O Estado tem que atuar, de fato, para diminuir as desigualdades causadas pelo sistema econômico, que são naturais. O sistema econômico, ele cria desigualdades. Muito bem. Essa foi a professora Débora Freire, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora também do CEDEPLAR, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, ligado ao FMG, com sua primeira participação, aliás, espero que primeira, né, participação aqui na Revolução Industrial Brasileira. Professora, te agradeço bastante aí por essa entrevista sensacional, acho que muito atual, vai ser muito útil. Deixo aberto para um último comentário, uma consideração final, se quiser fazer. Não, apenas agradeço, eu acho que é muito importante agora a gente ampliar, de fato, esse debate. Eu acho que a gente está num momento único e que tem mostrado, de fato, como eu já ressaltei antes, como a universidade tem retorno social importante, como, de fato, a ciência precisa ser defendida, os cientistas da saúde, os cientistas da educação, são eles que estão, de fato, fazendo, de fato, a sua parte, e de fato, quem pode trazer esse retorno para a sociedade. Então, todo investimento em educação, todo investimento em saúde, ele precisa, de fato, ser valorizado, exatamente porque nesses momentos a gente consegue observar de forma mais palpável quais são, de fato, os efeitos e a importância desses setores e desses investimentos em saúde e educação para proteger a população, para proteger os mais, de fato, vulneráveis aí. E, de fato, agradecer, eu acho que é extremamente importante o que vocês estão fazendo, de disseminar o debate, de propor discussão. Agradeço muito e espero que possamos conversar mais vezes. Maravilha, no que depender da gente, sempre que você quiser. E os outros colegas do CEDEPLAR já ficam de sobreaviso, que também estão convidados. Gente, tá, joia. Muito obrigado à professora Débora. Eu queria passar mais uma vez aqui para quem assistiu até o final, por favor, o pedido, a solicitação, a recomendação, o apelo mesmo. Siga as recomendações de prevenção dessa doença. Essa doença é séria, ainda se está discutindo que tipo de cura, que tipo de tratamento ela pode ter. O negócio não é uma gripe comum, ela vai direto para o pulmão, ela causa danos no pulmão mesmo nas pessoas que não morrem. Ou seja, e você que é jovem, que talvez fique assintomático se vier a contrair o Covid-19, lembre-se que você tem pai, mãe, avó, né? Você pode acabar virando um vetor dessa doença para pessoas que estão nos grupos de maior vulnerabilidade. Então, ponha a mão na sua consciência. Lembre-se que você pode não sofrer nada, mas que outros, por sua causa, podem vir a sofrer. Muito obrigado, até uma próxima. Previna-se contra o coronavírus Covid-19, ok? Muito obrigado, até mais.